Círculo e circunferência. Dado um ponto C, chamado centro, uma circunferência é o conjunto de todos os pontos que possui uma distância fixa até o C. Essa distância geralmente é representada pela letra R. Os círculos, por sua vez, são compostos por todos os pontos de uma circunferência e por seus pontos interiores. A imagem a seguir ilustra uma circunferência e um círculo. Então, eu tenho um ponto, isso aqui é uma circunferência, eu tenho um ponto e vários pontos equidistantes, ou seja, mantém a mesma distância desse ponto central, né? E esses infinitos pontos vão formar, né, uma linha em torno desse centro, que é chamado de circunferência. Já o círculo, eu tenho um ponto, tem vários pontos aqui que vai formar a linha fechada, né, que vai formar a circunferência, e ainda mais os pontos internos, interior, né, aí é chamado de círculo. Ou seja, imaginando um arco de bambolê, esse é chamado de circunferência. Uma moeda, né, além do arco, ela é maciça no meio, né, ela tem matéria, então ela é chamada de círculo. Tá? Então a moeda é um círculo, o arco de bambolê, uma circunferência. E a bola de futebol, né, uma esfera. Então a diferença principal é a esfera tem volume, tem massa, né? O, o círculo só tem a área interna, e a circunferência só tem comprimento, né? Se eu abrir o arco, eu vou obter uma linha, né? E daí destacamos alguns elementos, né? Os elementos do círculo ou da circunferência são o raio. O que é o raio? O raio é a distância entre um ponto de uma circunferência e o seu centro. Então, olha, aqui é o centro da circunferência. E se eu pegar um ponto qualquer, né, da linha, da curva que fecha a circunferência, eu vou estar, né, calculando uma distância do centro até o extremo da circunferência. Isso aqui é chamado de R, de raio. Quantos raios que tem uma circunferência? Infinitos. Né? Assim como eu fiz esse raio daqui do centro até nesse ponto, eu posso fazer esse raio aqui, eu posso fazer outro raio, né? Raio é qualquer pedaço de reta, é qualquer segmento de reta que liga o ponto C, o centro da circunferência, até um ponto à borda do círculo. Né? Então, olha, então aqui eu posso traçar infinitos raios. Tá? Esse ponto B não pertence à circunferência, porque ele está externo. O ponto A pertence à circunferência, porque ele está interno, então ele é interno à circunferência. E o ponto D está sobre a circunferência. Tá? Então, veja, ponto D está sobre a circunferência, o ponto A está interno e o ponto B está externo. E R é o raio da circunferência. Tá? Então, uma circunferência, né, ela possui o raio como elemento, possui também cordas. O que é corda de uma circunferência? Em uma circunferência, a corda é qualquer segmento de reta que liga dois de seus pontos. Atenção, o centro não é um ponto da circunferência. Ponto da circunferência são pontos que estão sobre a borda. Então, se eu marco dois pontos quaisquer na borda da circunferência e ligo esses pontos, eu estou obtendo uma corda. Uma corda, outra corda, só que essa corda aqui, ela tem um nome especial. Como essa corda passa pelo centro da circunferência, a máxima, né? É a corda de maior comprimento do círculo, ela é chamada de diâmetro. Diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Ela é o dobro do raio, porque o raio é do centro até a borda.
Agora é da borda a outra borda passando pelo centro. Então, o diâmetro é 2 vezes o tamanho do raio. E se a corda não passar pelo centro, é chamada apenas de corda. Quantas cordas que eu posso traçar em uma circunferência? Várias, né? Eu posso marcar pontos aqui, ponto aqui, ó. Marquei 2 pontos sobre a borda e passei, né, ligando aqui um ponto ao outro, eu obtive uma corda. Né? E o diâmetro, conforme eu já disse, é a corda que passa pelo centro da circunferência. Tá? Então, se eu tenho uma circunferência, marco um ponto aqui, marco outro ponto na outra borda, ligando, passou pelo centro, então essa corda, além de ser corda, ela é diâmetro. Se eu tenho uma circunferência, marco um ponto no centro e marco um ponto na borda, ligo esse ponto do centro até a borda, eu formei um raio. E se eu tenho uma circunferência, marco um ponto na borda, outro ponto na borda, ligo os 2 pontos e não passou pelo centro, é chamado de apenas corda. Bom, arcos. Considere os pontos A e B sobre a circunferência. As duas partes formadas que vão de A até B são chamados de arcos da circunferência. Então, sobre a circunferência, eu marquei 2 pontos, o ponto A e o ponto B. Ó, fui de A até B sobre a circunferência, esse aqui é um arco da circunferência. Na verdade, eu tenho 2 arcos, né? Eu tenho um arco menor de A até B e ficou um outro arco maior, né, de B até A, ok? Então, se eu tenho a circunferência, marco 2 pontos quaisquer sobre essa circunferência, o ponto C e o ponto D. Esse percurso de C até D é o arco, né? O arco CD, é representado por esse símbolo. Tá? E setor circular. O que é um setor circular? É quando eu marco 2 pontos sobre a circunferência, sobre o círculo, né? Agora eu estou falando de setor circular. Círculo, aqui no meio é maciço, tem área, tem matéria, enquanto a circunferência é vazio. Né? E aí, esse setor circular é toda essa área compreendida, né, entre os 2 pontos, né, e o centro. Então, marquei o ponto A, marquei o ponto B e fui de A até B. E aí, essa região de A até B, né, passando pelo centro, ela é uma área, né, e é chamado de setor circular. Então, setor circular, né, da mesma forma do arco da circunferência, né, que marco 2 pontos na borda, eu vou de A até B. Como aqui é vazio, aí eu formei somente o arco. Quando aqui é fechado, tem a área, né, aí é chamado de setor circular. E ângulo central. Quando eu marco o arco e ligar do centro até o ponto 1 do vértice do arco, outro ponto do arco, isso aqui vai formar um ângulo. Esse ângulo aqui, né, é chamado de ângulo central. Veja, quanto maior for o arco, maior será o ângulo. Por exemplo, você tem um ponto A e um ponto B, esse arco aqui, né, esse arco AB, né, o ângulo dele, ó, é esse ângulo aqui, ó. Veja, o ângulo aberto, um ângulo maior, tem um arco maior. Um arco menor vai ter um ângulo menor, tá? Esse arco aqui, BC, né, ele tem um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. Já o arco AB, né, ele tem um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. E agora vem as atividades. Responda. Como se chama o conjunto de pontos de um plano que estão a uma distância, aliás, que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano? Então, qual é o nome desse conjunto de pontos? Por exemplo, eu tenho um ponto aqui. E eu tenho um conjunto de pontos com a mesma distância desse ponto C. Como que chama esse conjunto de pontos? Circunferência.
circunferência. Como se chama esse ponto fixo? Como que chama esse ponto fixo aqui? Chama o centro da circunferência. O que é raio de uma circunferência? Está lá em cima a definição. Raio é o segmento de reta que liga o centro a um ponto sobre a borda da circunferência, né? O que é, qual é o instrumento usado para traçar uma circunferência? Se vocês olharem aqui na imagem, né, como que chama essa figura aqui, né, para traçar uma circunferência? É chamado de compasso, né? Compasso é um instrumento, né? Compasso é um instrumento usado para medir, aliás, para traçar o círculo, para fazer a circunferência. E se fosse para medir um arco, qual é o nome do instrumento que mede ângulo? Transferidor. Para mim medir o ângulo do arco, eu uso o transferidor. E para mim desenhar a circunferência, nós usamos essa figura aqui, que é chamado de compasso. Tá aqui, ó. O compasso é o objeto usado para desenhar círculos e circunferência. O que é uma corda? Lá em cima a definição. Corda é o segmento de reta que liga dois pontos sobre a borda da circunferência, né? Como se chama a corda que passa pelo centro da circunferência? Tá lá em cima a definição, né? E então, se a medida do raio de uma circunferência é de 5 centímetros, como que é a medida do seu diâmetro? Lembra que eu falei? Né? O diâmetro é o dobro do raio. Por exemplo, daqui até aqui é chamado de raio. Suponha que o raio vale 5. Quanto que mede o diâmetro? O diâmetro é de uma borda a outra passando pelo centro. Então, se daqui até aqui tem 5, daqui até aqui tem 5 também. Logo, o diâmetro vai ser o quê? 5 mais 5, que vai ser 10. Ou eu posso falar que o diâmetro é 2 vezes o raio, 2 vezes 5. Né? Por quê? Do centro até a borda é chamado de raio. De uma borda até a outra borda, quando passa pelo centro, é chamado de diâmetro. Logo, o diâmetro é o dobro do raio. Se a medida do diâmetro de uma circunferência é 20, qual é a medida do seu raio? Agora é o contrário, né? O diâmetro da circunferência vale 20. O diâmetro é toda a medida de um ponto ao outro. Então, qual é a medida do raio? A medida do raio é a metade, né? Basta eu pegar 20 dividido por 2, né? 20 dividido por 2, e eu vou encontrar que vale 10. Então, o raio vai ser igual a 10. Número 2. Identifique os 5 elementos em destaque na circunferência e escreva o nome de cada um deles. Bom, essa figura número 1 é esse ponto aqui. Qual que é o nome desse ponto? Chama de centro, né? Então, o ponto O, né? O ponto O é chamado de centro. O segmento OP. O segmento de O até P, olha, da borda até o centro, é chamado de raio. Então, essa reta 2 aqui é chamado de raio. E o 3, né? O 3 é de A até B e passa pelo centro. De A até B são pontos sobre as bordas que passou pelo centro. Então, a figura 3 é chamado de diâmetro. E o segmento MN, né, a figura 4, ela tem os pontos sobre a borda da circunferência, no entanto, não passou pelo centro. Logo, isso aqui é chamado de corda. O número 5, né, é essa região compreendida aqui, ó, de M até N. Então, de M até N é chamado de arco. Basta vocês ir lá e escrever no nome. Observe as seguintes circunferências e, usando uma régua, complete os espaços. Então, você vai pegar sua régua e medir daqui até aqui.
Suponha que dê 2 centímetros. Então, a medida do raio é igual a 2. E o diâmetro? O diâmetro, aí você vai medir daqui até aqui, passando pelo centro. E aí você vai escrever. A medida do diâmetro é igual a tanto. Você vai medir com a sua régua. Lembre de passar bem pelo centro, tá? E aí você vai comprovar que esse daqui, o diâmetro, vai ser o dobro do tamanho primeiro do raio. E que observa a figura, responda. Quais segmentos são raios? Né? Olha, daqui até aqui, foi do centro até o extremo, até a borda? Sim. Então, OE é um raio, OE é raio. De O até M, é do centro até a borda? Sim. Então, OM é outro raio. E de O até F, é outro raio? Sim. Então, OF. Então, quantos raios nós temos aqui? 3 raios. De O até E, de O até M e de O até F. Quais segmentos são cordas? Bom, cordas, olha, tem um vértice na borda, outro vértice na borda. Então, o segmento EG é uma corda. E o segmento EF é corda? Sim, posso falar que é corda também. Mas além de corda, ela é também diâmetro. Qual é a medida do raio de uma circunferência de diâmetro igual a 12? Então, se você vai, né? Se você tem uma circunferência que o diâmetro vale 12, quanto que mede o raio? O raio vai ser a metade, não é isso? E qual é a medida do diâmetro de uma circunferência cujo raio mede 8? Se o raio mede 8, quanto que mede o diâmetro? E aqui você vai definir círculo. O que é um círculo? O que é uma circunferência? O que é o raio? O que é um diâmetro? O que é uma corda? O que é um ângulo central? O que é um setor circular? E o que é um arco? Basta você ler, né, no texto que está a definição de cada um, né, dessas palavras aí.